Dozulé, França. Situada na Baixa Normandia, a 25 quilômetros de Lisieux, onde vivia Santa Teresinha, Dozulé vê sua população de 1.500 habitantes crescer a cada dia. A rodovia que vai de Coan-Can ali nos conduz diretamente pelo último pedágio antes da capital de Calvados. Construída ao redor da avenida principal, a aldeia, modesta em si mesma, está cercada de acolhedores pequenos sítios rurais típicos do país de hoje. É a terra das belas fazendas de estilo característico da região, dos aras e dos cavalos de corrida sem conta. As grandes praias de Outgate, Cabor e Deauville estão a pouca distância e atraem muitos turistas. A igreja paroquial, recentemente reformada, apresenta um interior gótico muito harmonioso, onde se encontram os sinais de uma fé relembrando as grandes etapas da cristandade. Um pedaço do véu da Virgem Maria e da verdadeira cruz de Jesus ali se encontram. Uma Pietà dolorosa cercada das estátuas de Joana d'Arc e de São Miguel, e sobretudo de Nossa Senhora de La Salette, objeto de uma peregrinação anual nesse lugar. Esta igreja, mas sobretudo a capela da Escola de São José, situada na frente, do outro lado da rua principal, viram acontecer, durante 10 anos, a mais fantástica história do cristianismo. Longe de qualquer exagero, eis a narração que comoveu muitas vidas, levando-as para a paz. As aparições tiveram lugar entre os anos de 1972 e 1982, portanto por 10 anos. A maioria das vezes na capela da Escola São José e apenas 3 vezes na igreja paroquial. Para comunicar a mais importante mensagem profética desde 20 séculos, Cristo escolheu a Igreja Católica Romana, única capaz de informar as aldeias as mais afastadas do planeta em poucas horas, graças aos canais de transmissão quase onipotentes dos sacerdotes e religiosas. Jesus não apareceu senão no lugar mais sagrado da igreja, a Capela do Santíssimo, presente no sacrário e exposto na primeira sexta-feira do mês no altar. Infelizmente, meus queridos ouvintes, os sacerdotes religiosos da igreja não deram a conhecer ao mundo a mensagem que Jesus transmitiu a Madeleine em Dozulé, frustrando assim por muito tempo os planos de Nosso Senhor. Mas eis que agora Nosso Senhor suscita pelo mundo todo muitos apóstolos de Dozulé, muitos apóstolos da sua cruz gloriosa, para levarem a sua mensagem até os confins do mundo, fazendo aquilo que era obrigação de outros fazerem, colaborando assim com o maior triunfo do seu sagrado coração. A mensagem de Dozulé se destina a todos os homens de todos os credos. O futuro do mundo relativo a cada um. Ela representa uma missão importante que Nosso Senhor veio, no nosso tempo, confiar à nossa geração. Na sua mensagem para salvar os homens, o Senhor dá a missão a cada um de nós de levar os seus apelos ao conhecimento do mundo, para informar os fiéis do mundo inteiro da iminência da grande tribulação anunciada no Evangelho para a nossa geração antes do fim do século. Em segundo lugar, anunciar a aparição próxima e milagrosa do sinal da cruz no céu
aos olhos de todas as raças, que porá fim, milagrosamente, à loucura humana do pecado dos homens do nosso tempo. Madeleine Aumont, mãe de família, a quem Cristo ditou a mensagem de Dozulé, viu 7 vezes, em 1972, este sinal anunciador da grande tribulação. São Mateus fala disso no capítulo 24 do seu Evangelho. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as raças da terra baterão no peito. Terceiro, Jesus anuncia a nova evangelização do mundo, que seguirá esses dias de aflição e a unificação de todos os cristãos no seio da Igreja Romana, purificada e reestruturada pela tribulação. Quarto, a vinda de uma seca mundial total e calamitosa, que profetiza igualmente o capítulo 11 do Apocalipse de São João, durante 42 meses precedendo a volta de Cristo. A parousia, ou volta do Messias, aconteceria logo depois da evangelização do mundo inteiro e depois da seca geral de 3 anos e meio, segundo a profecia de Cristo. Jesus anuncia sua volta gloriosa e o lugar geográfico exato desta volta, ali em cima do monte de Dozulé, onde apareceu várias vezes a cruz gloriosa, sinal do Filho do Homem. Jesus anuncia no fim da mensagem, com palavras cheias de simplicidade e majestade, a realização da esperança dos profetas desde Abraão, a formação de um novo mundo substituindo o nosso, uma nova terra e novos céus, onde reinarão a paz e a alegria. O alvo de toda a humanidade judeu-cristã, desde 6.000 anos, é o cumprimento da revelação de São João no Apocalipse, o triunfo do amor prometido antes do ano 2000. Satanás será destruído, não restará senão paz e alegria, disse Jesus em Dozulé. Dozulé é, sem dúvida alguma, o mais importante lugar de aparições, onde Deus promete aos homens de reencontrar muito cedo a felicidade perdida desde a queda de Adão, num mundo totalmente regenerado, cuja formação é iminente. Vamos agora, meus queridos ouvintes, conhecer a lindíssima história das aparições de Dozulé na França para a vidente Madeleine Aumont. Madeleine Aumont, sua conversão milagrosa. Oriunda de uma família modesta, seus pais tomavam conta de uma fazenda. Madalena nasceu no dia 27 de outubro de 1924, a poucos quilômetros de Dozulé. Depois de seu aprendizado de costureira, casou-se em 1948. Com seu marido operário, criou seus 5 filhos e levou uma vida de trabalho e de mãe de família. Em 1970, sob o impulso de sua mãe, paralisada e com a idade de 81 anos, a quem queria agradar, Madeleine resolveu confessar-se para se preparar para a festa da Páscoa. Ela revela que na época não praticava sua fé, porém preparou-se com muita sinceridade e franqueza para sua confissão. Os traços principais de Madeleine são sua simplicidade,
sua espontaneidade, seu natural franco e claro. Madeleine não se julga uma grande mística ou um fenômeno extraordinário. Madeleine não frequentava mais a igreja fazia 4 anos. Sua paróquia não tinha pároco. Sua confissão corajosa é o ponto de partida que vai marcar a grande mudança interior de sua existência. É um sinal importante, nos convidando a recolocar em questão nossa própria vida para o arrependimento, pois foi depois de um arrependimento sincero que tudo mudou na vida de Madeleine e que Cristo começou a se manifestar sensivelmente a ela. Ela mesma explica isto em seu próprio jornal, onde relata sua nova vida. Chegamos dia 3 de agosto de 1968 em Dozulé. Tudo estava novo, uma grande e bonita casa. Não tinha saudade alguma de Puteaux. Entretanto, passara ali toda a minha juventude. É bem verdade que de Puteaux até Dozulé tem apenas 4 quilômetros. É o mesmo país, é a mesma cidade. Quando jovem, era em Dozulé que ia na escola, ali mesmo onde meus filhos vão agora. Na nova casa havia com que se ocupar, forração, pintura, etc. Assim, chegou a festa da Páscoa de 1969. Eu não tinha ido mais à missa. Evidentemente não encontrava tempo e nem desejava mais fazer minha Páscoa. Já era o 3º ano que não a fazia. Isso me aborrecia um pouco. Depois, 1 ano mais tarde, chegou a Páscoa de 1970. Mas eu não tinha consciência em paz. 4 anos sem fazer a minha Páscoa, quando nunca falhara antes. Estava com vergonha de mim mesma, apesar de ter fé, graças à minha mãe, que me havia ensinado sempre a gostar da missa, das coisas de Deus. Entretanto, minha fé estava muito fraca. Quantas vezes admirava aqueles que tinham uma grande fé, os padres, as religiosas, que sacrificavam sua vida para consagrá-la inteiramente ao serviço de Deus. Entretanto, muitas vezes tinha rezado e pedido a Deus que me desse uma fé maior, alguma prova de sua existência. Era como São Tomé, precisava ver algo de sobrenatural para acreditar. Não importava se com isso tinha menos mérito. À noite, antes de me deitar, examinava o céu estrelado e dizia a mim mesma: tudo isso não pode se fazer por si só, não mais do que a natureza sobre esta terra e tudo que nela vive. E invocava o Senhor muitas vezes para me iluminar, pois sem dúvida Ele devia existir. E pensava comigo quanto devia ser bom ter uma grande fé em Deus, quanto sentido devia ter a vida com a fé. De outro modo, por que viver e sofrer se tudo devia acabar após a morte? Enfim, alguns dias antes da Páscoa de 1970, desejava realmente fazer naquele ano a minha Páscoa. Iria confessar-me, estava muito envergonhada de mim mesma, que há 4 anos não comungava. Minha mãe me disse: cada ano você diz a mesma coisa e fica sempre na mesma. Hesitei, precisava dizer tudo ao padre. Fazia 4 anos que não me confessava, e havia todos os meus pecados passados, minha ingratidão para com Deus. Minha alma devia estar enegrecida pelo pecado. Quando faço a limpeza de meu corpo, ele fica limpo. Precisava igualmente fazer a limpeza da minha alma. Quando a gente veste uma roupa, quer que a roupa esteja íntima, quer que a roupa íntima esteja limpa. Portanto, eu precisava fazer minha limpeza por dentro, ou seja, a limpeza da minha alma para receber de novo a Cristo. Mas é difícil dizer ao padre todas as próprias culpas. Entretanto, eu precisava dizer tudo. Do contrário, não valia a pena confessar-me. Precisava dizer tudo, precisava fazer uma limpeza completa da minha alma. Na véspera desta confissão, examinei então a fundo a minha consciência.
Nada devia ser esquecido. Que grande pecadora, que vergonha! Minha alma estava tristemente enegrecida pelo pecado e eu invocava ao Senhor. Senhor, ajudai-me a ter a coragem de dizer tudo e de fazer uma boa confissão. Então me confessei. Saindo do confessionário, estava orgulhosa de mim mesma. Me sentia aliviada e muito leve. Chegou então o dia da Páscoa. Estava feliz de ter feito enfim a minha Páscoa, de ter comungado, e pedi ao Senhor que me ajudasse para nunca mais ficar tanto tempo sem receber a comunhão. Aliás, desejava muito comungar de novo no domingo seguinte, pois acabava de me confessar e depois de uma parada, aguardar a festa de Pentecostes 50 dias mais tarde. Não seria longo os 50 dias, visto que eu ficara 4 anos sem receber a comunhão. Voltando ao meu lugar, antes mesmo de ter tempo de chegar à minha cadeira para me ajoelhar, aconteceu algo dentro de mim, algo que eu não entendia. Me pareceu que meu ser estava diferente. Senti como que um desfalecimento, parecendo que alguma coisa se transformava dentro de mim, algo que nunca percebera durante toda a minha vida. Me sentia como que embriagada, mas embriagada de alegria, de felicidade. Sentia algo de maravilhoso, de inexplicável, como se tivesse descoberto um outro mundo. Mas não me dei conta do que me acontecia. Entretanto, uma doçura inexplicável me possuía. Isso durou até eu retornar para casa. Então, voltei ao meu estado normal. Todos os dias da semana, todos os dias daquela semana, só pensava nisso. O que podia ter acontecido em mim? Não conseguia entender nada. Tinha pressa do domingo seguinte chegar. Era o dia 12 de abril de 1970. Eu me perguntava se aquilo ia acontecer outra vez. Não era tanto por razão de fé que desejava novamente comungar, mas sobretudo para ver se tudo se repetiria. O domingo seguinte chegou, o segundo depois da Páscoa, 12 de abril de 1970. Voltei de novo à missa com os meus filhos. Estava com pressa que chegasse o momento da comunhão. Entretanto, não sei porquê, estava um pouco preocupada. Será que se reproduzirá em mim a mesma coisa que na comunhão precedente? Foi a partir daquele momento que toda uma vida nova começou para mim. Acabava de comungar e, de repente, como no domingo anterior, fiquei possuída por uma alegria interior. Porém, desta vez, senti uma presença não deste mundo, uma presença espiritual. Não havia dúvida, acabava de descobrir a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. Meu espírito e o Espírito de Jesus encontraram-se. O Espírito Santo estava comigo, em mim. Uma força sobrenatural me possuía. Sentia-me inteiramente tomada pelo Espírito Santo. Quão doce era essa presença de Jesus na minha alma. Não entendera o que tinha acontecido a primeira vez. Era sem dúvida um sinal de Jesus, mas ele não tinha estado presente. Eu não havia sentido sua presença. Penso que era apenas um aviso. De repente, nesta comunhão, acabava de descobrir a presença de Jesus, de que Jesus estava ali, bem vivo na hóstia consagrada. Me pareceu, naquele exato momento, que o mundo não mais existia, que meu corpo não mais existia. Restava somente Deus em mim e eu nele. Que inefável doçura, que maravilhoso tesouro. Meu espírito vinha descobrir de repente até ficar transformado. Me parecia que era a primeira vez na minha vida que recebia comunhão, que meu coração, meu espírito se tinham tornado como aqueles da menina que eu era no dia da minha primeira comunhão. Era uma conversão tão súbita, num instante, feita como um raio, que não ousava me dizer: isto é um milagre.
A palavra era exagerada para uma pobre criatura como eu. Entretanto, era a palavra certa: milagre. Mas é possível que o Espírito de Deus haja sobre uma pessoa de 45 anos, tão suja como eu pelo pecado? Enquanto há tantas jovens almas puras, às quais o Senhor poderia ter dado sua graça. Entretanto, isso não é imaginação de minha parte. Eu sabia muito bem o que vinha acontecendo em mim. A graça do Senhor, a presença do Senhor, haviam agido em mim de modo tão repentino, tão maravilhoso. Meu coração, meu espírito estavam repletos de alegria. Nada mais do que esta graça do Senhor, depois de uma comunhão, poderia me transformar até este ponto num instante. Quando retornei para casa, estava toda transformada, toda alegre por tudo o que acontecera. Meu espírito transbordava de alegria, uma alegria toda nova, toda divina, que nunca antes experimentara. Já me sentia unida a Cristo, a Jesus. Meu espírito e o seu estavam unidos para sempre. Desde esse maravilhoso dia, desde esse instante de conversão, não apenas depois da comunhão, mas todos os dias da minha vida, todos os dias da semana, nem um segundo isso saiu do meu espírito. E esta alegria, desde esse dia, sempre a possuía interiormente. Sentia que Jesus estava sempre presente em mim, comigo. Deixava-me viver como uma criança que não tem preocupação alguma da vida, que é guiada por sua mãe. Sentia-me guiada e protegida pelo Espírito Santo. Este Jesus de amor, a quem nunca havia prestado atenção, não sou eu que me joguei para ele. Foi ele, Jesus. Foi Jesus do amor que veio primeiramente me encontrar, encher o meu coração de seu amor e meu espírito por sua presença real na hóstia consagrada. Eu não desejava pedir a Jesus, seja o que fosse. Ele tinha me dado tudo, sua presença de Jesus vivo, seu amor, numa palavra, sua graça. Eu vivia plenamente na alegria. Nem pensava mesmo em agradecer a Deus por uma tal graça. Me deixava simplesmente viver da graça da qual eu estava embriagada. Se soubesseis com quanta fé no domingo seguinte participei da missa e com que alegria fui receber a comunhão, esta maravilhosa alegria se reproduziu de novo como a vez precedente. A presença real de Jesus foi tão sensível que fui outra vez totalmente invadida de alegria, pois este Jesus de amor estava ali, em mim. Como sentia Jesus presente na Santa Hóstia! Era tão grande a minha alegria em saber Jesus tão perto de mim, vivo, que em tal momento não pude conter minhas lágrimas. Todavia, tentava não chorar. Me perguntava se chorava de alegria ou de vergonha em relação a Jesus por ter passado tantos anos duvidando da sua existência. Entretanto, sempre acreditei que chorava de alegria, que eram lágrimas de alegria, de tão feliz que estava, mas não conseguia dizer o que sentia realmente. Há pensamentos íntimos que não se pode traduzir, nem explicar com palavras. Creio que isso perde seu sentido profundo, seu verdadeiro sentido. A alegria espiritual não se pode realmente explicar. Passaram algumas semanas. Eu recebia o Senhor com muito fervor. Depois de cada comunhão, sentia a presença de Jesus vivo na Santa Hóstia. Esta presença era tão doce no meu espírito, todos os dias de minha vida. Esta presença de Jesus se manifestava no momento da comunhão e não saía do meu espírito. Vivia plenamente na alegria por Jesus, sem nada lhe pedir, e o Senhor nada mais me pedia. Sempre mais, Madeleine quis agradar a Deus, tornando-se pura como uma criança. Todas as preocupações foram esquecidas, sua vida mudou.
enquanto antes a achava sem nenhum proveito, sombria. Tudo fica transformado se oferece tudo a Deus, cada manhã por amor a Ele, que doou sua vida para cada um de nós. Cristo está ressuscitado, bem vivo. Todos os dias eu vivo essa ressurreição. Não deixeis nunca passar um dia sem rezar, sem pensar em Jesus, em todos os que sofrem, que choram. A oração nos une a Deus, nos dá alegria espiritual que nenhum bem material pode substituir. Nem a ciência, nem a sabedoria humana, nem palavras bonitas que vos possam ser ditas podem abrir o coração de um descrente para Deus. A conversão não é obra do homem. É preciso que Deus o atraia por seu Espírito. Sem o Espírito Santo, o homem não é nada, não pode nada. É preciso rezar por amor, pois sem o Espírito de Deus não somos nada. Ele vigia sobre nós sem cessar. Dizei-o a todos: Deus vigia sobre nós a cada instante, e se bem o entendermos, podemos lhe dizer obrigado. Somente Deus pode assim transformar o coração do homem, mas para receber as graças do Senhor é preciso rezar muito, com confiança, com fé. Madeleine continua dizendo para nós: em meu coração tudo canta o louvor do Senhor. As flores, seu perfume, as árvores, o orvalho da manhã, tudo que existe, tudo que vive é o sopro de Deus. Pois aqui nesta terra tudo canta os louvores do Senhor. Outrora eu duvidava da existência de Deus. Minha vida não tinha proveito algum, era sombria. 5 filhos para criar, a falta de dinheiro. Mas desde esse 12 de abril de 1970, para mim aconteceu a ressurreição do meu espírito, da minha alma. As preocupações materiais sumiram. Esta paz interior se eleva acima de tudo que existe nesta terra. O céu, no fim da nossa vida terrestre, agora é uma certeza para mim. Madeleine vive assim perto de 2 anos em ação de graças até o domingo de Ramos de 1972. A conversão de Madeleine tem um caráter milagroso, pois ela não é fruto de intervenção humana de um sacerdote, nem de uma freira, nem de um bispo, nem de um papa, nem de uma leitura, nem de um exemplo admirável ou de um grande sofrimento, mas somente do milagre de uma comunhão que se tornou excepcionalmente sensível para sua surpresa maravilhada. A cada missa, Cristo a preparou, fazendo-lhe sentir, em cada comunhão, sua presença real, física, numa alegria indescritível, a fim de aprontá-la para sua missão futura, que ignorava totalmente na época. Em 28 de março de 1972, o encontro extraordinário com o sobrenatural começa. As aparições de Jesus.
Primeira aparição, a Cruz do Senhor. Terça-feira, 28 de março de 1972, às 4:30 da madrugada. Eis a terça-feira da Semana Santa de 1972. Madeleine Almon conta-nos: meu marido saía para trabalhar às 4:30 da madrugada. Como na véspera e nos dias precedentes, me levantei, desci para fechar a porta depois que ele saiu. Subi de novo, abri a janela. O céu estava encoberto por densas nuvens que corriam rapidamente do noroeste para o sudeste. Havia uma grande ventania. Não chovia, o tempo estava bastante claro. Acho que havia lua. Olhava ao céu, para as nuvens densas que corriam. Me aprontava para rezar a oração à Santíssima Trindade. Ainda não tinha pronunciado a primeira palavra. De repente, avistei ao longe, no horizonte, um pouco à minha direita, uma claridade deslumbrante. Ela iluminava todo o horizonte, como quando há um relâmpago durante um temporal. Mas tal claridade permanecia enquanto que o relâmpago dura apenas um segundo. Tive medo, encostei a janela e voltei a me deitar. Cobri meu rosto para não ver nada. Depois de mais ou menos 8 a 10 minutos, me ergui na minha cama. Não havia mais claridade na janela. Tão deslumbrante era a que teria visto sem mexer-me. Então me levantei e voltei para a janela. Não havia absolutamente nada. Pouco depois, novamente, vi algo que se formava no céu, no lugar onde recém tinha visto aquela claridade. Tudo se formava no mesmo instante. Eis como: a base, os braços, o alto, se formavam juntos, devagar, e se juntavam no meio da cruz. Quando esta cruz foi feita, era imensa, maravilhosa, mais brilhante que o dia, muito simples, muito reta, um pouco maior do que a cruz do Calvário de Dozolé, quando a vejo de perto. Era impressionante, mas maravilhosamente bela, doce para olhar, e contudo tinha uma claridade fascinante. Oh, como estava bela, sobre a pequena colina em frente de casa, na terça-feira, 28 de março, entre 4:30 e 4:50 da madrugada. Havia somente a cruz. Cristo ali não estava. E em cima da pequena colina, o conjunto tinha a forma do Calvário. Depois de alguns segundos, ouvi estas 3 palavras: Ecce crucem Domini. Eis a cruz do Senhor. Estas 3 palavras ecoaram como dentro de uma igreja. Ressoavam, eram sonoras. Me parecia que eram dirigidas ao mundo inteiro e que o nosso globo teria tremido ao som daquela voz grave. Esta imensa cruz e esta voz grave no meio da noite eram impressionantes. Fiz então o sinal da cruz. A maravilhosa cruz estava sempre presente diante de mim, imensa e bela. Oh, como estava formosa com a sua luminosidade! Nunca tinha visto nada de tão bonito e luminoso. Ouvi depois alguém que falava ao meu lado. Essa voz era tão doce. Ser algum nesta terra nunca me falou tão lentamente, tão docemente. Pensei que era Jesus. Ouvi: fareis conhecer esta cruz e a carregareis. De novo, mais alguns segundos, e tudo desapareceu de repente. Quando ela se apresentou, formou-se muito devagar, mas desapareceu de repente e não vi mais nada.
Foi na quinta-feira santa, indo me confessar, que falei tudo isso ao pároco. Ele insistiu um pouco para saber. 3 dias antes eu lhe havia perguntado o que queria dizer Ecce crucem Domini. Se não tivesse insistido para saber, acho que eu não lhe teria dito tão cedo. No entanto, ele devia saber. Sem dúvida nenhuma, eram destinadas a ele estas 3 palavras e eu devia lhe dizer tudo. Eu não duvidava de sua discrição. Ele deve saber guardar segredo. No entanto, toda a gente, acredito eu, deveria tê-lo sabido. O Senhor não se mostrou e não se fez ouvir apenas por uma pessoa. No momento, tinha dito a ele, ao padre Lorset, então pároco da paróquia de Dozulé em 1972, que não falasse com ninguém. Porém, um pouco mais tarde, disse-lhe: deixe o Senhor livre para falar com quem ache que seja necessário, mas que não seja revelado o meu nome. Se não desejava que meu nome fosse revelado, não penseis que era por vergonha, por escrúpulo ou por recato. Não, isso tudo me foi dado por Jesus, o Todo-Poderoso. Não possuo nada por mim mesma. Não tenho nenhuma capacidade, nenhum poder. Meu nome não é nada. Não se deve olhar para mim em tudo isto. É Deus, Jesus, o Espírito Santo, que é tudo, que pode tudo. Receio que me olhem na rua como um fenômeno, um ser extraordinário, que mostram com o dedo e digam: foi aquela que viu a cruz de Jesus, que ouviu suas palavras. Eu não sirvo para nada, sou apenas uma criatura toda simples. Por isto não quero que este assunto seja publicado em meu nome, que não é nada. Claro, meus queridos ouvintes, que tudo isto aqui é a humildade da vidente Madeleine Almon. É claro que ela, sendo uma vidente, uma embaixatriz, uma mensageira de Nosso Senhor, a sua missão, a missão de porta-voz de Jesus, a ela confiada, é de suma importância, de sumo valor para toda a humanidade e merece toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, toda a nossa fé. Fareis conhecer esta cruz, sem dúvida, através de minhas palavras, relembrar às pessoas que encontro que Jesus sofreu para nos salvar, que se lembrem que sua cruz é um triunfo, que sua cruz é nossa única esperança, que sua cruz deve sempre estar presente em nós, em nossos corações, que sua cruz está sempre levantada em cima do universo. Ó cruz querida de Jesus, que foi manchada de sangue para salvar a todos os homens, acreditai-me, falarei de Jesus e da sua cruz com o coração e com fé, e também a carregareis. Por vezes é muito difícil carregar a cruz, isto é, aceitar todas as misérias, todas as tristezas, todas as preocupações, todos os aborrecimentos do dia a dia, todos os sofrimentos. Sim, isto é muito difícil, mas quando se tem certeza que Jesus existe, que está vivo, que está ali em cada momento de nossa vida, que sua presença se faz tanto sentir, isso deve aliviar todas estas misérias, todas estas tristezas, todas essas preocupações, todos esses sofrimentos. Jesus não sofreu Ele mesmo por todos nós? E que sofrimentos aguentou moral e fisicamente? Ele foi surrado, escarnecido, cuspido no rosto, foi-lhe dado vinagre a beber, e em tal lamentável estado disse: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Quem dentre nós teria a coragem, numa semelhante situação, de perdoar a seu carrasco? Precisava que fosse Jesus a aceitar tantos sofrimentos para salvar a humanidade. Com este pensamento,
as lágrimas nos viriam aos olhos. Contudo, quanta gente hoje ignora Jesus, esquece Jesus. Ninguém pensa na cruz de Jesus que domina o mundo. Esta imensa cruz, maravilhosa, resplandecente de luz, que aparece no horizonte. Símbolo de poder, a cruz domina nosso globo. Este globo deve ser muito pequeno comparado com o poder de Deus. Todos nós deveríamos tremer frente a um tão grande espetáculo. Tudo que existe aqui nesta terra não é nada comparado com o que vi e ouvi naquela manhã de 28 de março, às 4:30 da madrugada. Segunda aparição de Dozulé, o tempo de salvar. Quarta-feira, 8 de novembro de 1972, às 4h35 da madrugada. Durante a semana da segunda-feira, 6 de novembro, meu marido trabalhava pela manhã às 4h30 da manhã. Nessa hora, eu não deixava de agradecer a Deus, colocando-me à janela, os braços em forma de cruz, em frente do lugar onde tinha visto aquela maravilhosa cruz na primeira vez. Aliás, pensava nunca mais revê-la. Na quarta-feira, dia 8, me coloquei à janela com os braços em forma de cruz. Alguns minutos depois, enquanto estava nesta posição, aquela cruz maravilhosa formou-se novamente à minha frente, como na vez anterior. As 4 extremidades da cruz se formavam, aproximando-se para o meio. Alguns segundos depois, ouvi estas palavras: penitência, penitência. Outros segundos mais tarde, ouvi: é tempo de salvar todos esses pecadores que não amam a Jesus. Enquanto estava gelada de admiração, recebi um segredo a respeito de uma ameaça próxima para a humanidade. A voz me falava suavemente e parecia muito triste. A cruz é maravilhosamente bela, de uma claridade, de uma limpidez às quais nenhuma luz daqui da terra pode ser comparada, nem a luz do sol, nem a luz elétrica, por mais bonita que seja. Esta luz celeste não ofende as vistas, deslumbra apenas o espírito. Quando ela me deixa, me torno muito triste. Sinto-me como que nas trevas, mesmo com um tempo ensolarado. Desejaria morrer para encontrar-me nesta luz do Senhor, a fim de contemplá-la para sempre. Ó vós todos que lereis estas poucas linhas, fazei penitência, purificai-vos. É tempo de salvar o vosso espírito. É tempo de voltar-vos para Jesus. Eu vos suplico, Jesus vos-lo pede.
Não digais, é tarde demais. Não digais, estou velho demais, gastei minha vida. Não digais, pequei demais. Não digais, tanto faz, veremos depois. Nunca é tarde demais para voltar-se para Jesus. Jesus é bondoso, perdoar-vos-á, mesmo no último momento de vossa vida. Mas não aguardeis, não demoreis. É hoje, imediatamente. Deus vos está pedindo a conversão hoje, imediatamente. É quase um SOS que Deus pede, pois Ele diz: é tempo de salvar todos esses pecadores que não amam a Jesus. Senhor cônego, vós que lereis estas páginas, pregai a penitência a todos os que de vós se aproximarem doravante, e dizei a todos aqueles que têm fé que façam penitência, para salvar todos esses pecadores que não amam a Jesus, que nunca tiveram um olhar para Jesus, que só veem as coisas superficiais, o dinheiro, o luxo, o bem-estar. Dizei-lhes que façam penitência, para salvar toda essa gente que não tem coração nem caridade. Mas, quando se tem fé de verdade, tudo é diferente. A vida monótona que eu levava antes, com todas as suas preocupações, transformou-se num instante. Eu vejo Jesus em tudo, pois a mais pequena coisa nesta terra é Jesus que nos dá. Tudo que vive, tudo que respira é sopro de Deus, e sem este sopro aqui nesta terra é o nada. Todo mundo esquece isto. Quem pensa na cruz de Cristo? O mundo está tão perturbado pelos avanços do progresso que se esquece do Criador, Deus. No entanto, é pela sua cruz que Jesus veio nos libertar do pecado. Em breve, pela cruz que vi com meus próprios olhos, Jesus virá para salvar o mundo. É por esta cruz gloriosa que virá o fim de todas as tristezas, de todos os sofrimentos, de todas as misérias. Então será o fim, será a paz, a felicidade imensa. Descobriremos todas as maravilhas de Deus na luz celeste que não terá ocaso. Mas, para alcançar todas essas maravilhas que Deus nos anunciou, é preciso converter-se. É tempo de fazer penitência, muita penitência. Me perguntava como ia contar ao senhor pároco tudo o que tinha acontecido. Como ia acreditar em mim, visto que desta vez não havia mensagem para ele? Mas estou certa que é a providência que tem agido, e visto que Deus me dissera aquilo, era preciso que o padre Lorset o soubesse. Fui à missa como de costume naquela manhã de quarta-feira, dia em que não há escola. E quando saí da pequena capela do pensionato São José, o senhor pároco também saiu, coisa que nunca faz depois da missa. Ele me perguntou: por que estás triste? Fiquei a pensar como percebera que eu estava triste. A cruz que vejo é tão importante, tão imponente, tão maravilhosa, tão impressionante, que depois não consigo deter os meus prantos e tampouco dormir. O senhor pároco leu isto em meu semblante, mas não lhe disse logo. Aliás, eu estava com pressa de voltar para casa e dar o café da manhã a meus filhos e à minha mãe, que é aleijada, para em seguida ir dar catequese às 9h30. Fui encontrá-lo no dia seguinte para lhe dizer tudo. Sei que o pároco não duvida da minha palavra. Eu mesma, se não estivesse vendo essa maravilhosa cruz, me perguntaria se tudo não seria um pesadelo, uma ilusão, um sonho. Mas não. Eu sei muito bem que a cruz está presente, pois o que não engana são as palavras tão distintas, tão doces. É a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Ela toca profundamente meu coração.
Meus queridos ouvintes, vamos prosseguir o relato da vidente Madeleine Aumont de Dozulé nas aparições sucessivas que ela continuou tendo da cruz gloriosa no céu de Dozulé e de Nosso Senhor. Terceira aparição, a cruz gloriosa. Quinta-feira, 7 de dezembro de 1972, às 4h35 da madrugada. Vi outra vez a cruz maravilhosa se erguendo no céu, do mesmo modo como nas duas vezes precedentes, à mesma hora e exatamente no mesmo lugar. Logo que a mesma foi formada, ouvi: Auvidi vocem de cielo dicente mihi. Dizei ao Padre que faça erguer neste lugar a cruz gloriosa, e ao pé da mesma um santuário. Todos virão aí arrepender-se e encontrar a paz e a alegria. A partir desta aparição, meus queridos ouvintes, começam a acontecer o sinal em Dozulé, com a vidente Madeleine Aumont, das mensagens dadas em latim, língua que a vidente Madeleine desconhecia por completo. Assim, Madeleine escreve em linguagem fonética exatamente o que ouve: Audivi vocem de cielo dicentem mi, que em português significa: ouvi uma voz do céu que me dizia. Este fato, meus queridos ouvintes, comprova a origem divina das mensagens que a vidente Madeleine recebia de Nosso Senhor, pois falando em uma língua que ela não conhecia, não entendia, mostra que a origem das mensagens só podia ser de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo. E durante todas as aparições de Dozulé, Nosso Senhor usará este sinal para confundir os soberbos e para exaltar ainda mais a verdade das suas aparições em Dozulé por meio da humilde dona de casa, mãe de família, Madeleine Aumont. Quarta aparição, a cruz gloriosa 7 vezes. Terça-feira, 19 de dezembro de 1972, às 4h35 da manhã. A maravilhosa cruz apareceu-me novamente e eu ouvi: vereis esta cruz ainda 3 vezes. Quinta aparição, a cruz gloriosa e Jerusalém. Quarta-feira, 20 de dezembro de 1972, às 4h35 da madrugada. Como na véspera, vi a cruz do mesmo modo que das vezes anteriores, à mesma hora, no mesmo lugar, e de novo ouvi: dizei ao Padre que a cruz gloriosa, erguida neste lugar, seja comparável a Jerusalém. Sexta aparição, o terço na divisa de Dozulé. Quinta-feira, 21 de dezembro de 1972, às 4h35 da madrugada. Terceiro dia seguido que a cruz me aparece no mesmo lugar, à mesma hora, do mesmo modo. Enquanto estava, como das outras vezes, com os braços em forma de cruz, ouvi uma doce voz, parecendo estar ao meu lado: teríeis a bondade de dizer à Cúria que o padre não deve deixar sua paróquia
antes do cumprimento da tarefa que lhe está pedida? Encontrai 3 pessoas e recitai juntas o terço para a elevação da cruz gloriosa, aqui na divisa de Dozulé. Foi a partir deste dia, meus queridos ouvintes, que as irmãs B e M recitaram o terço com o padre na capela trancada à chave e foram avisadas das aparições. Cristo desejava uma oração pública em cima da alta colina, que não foi obedecida no lugar das aparições da cruz. Oração que não foi feita no lugar das aparições da cruz, a fim de que a mensagem fosse dada sem esperar mais a humanidade. Desobedecendo então a ordem de Jesus, preferiram fazer esta oração na capela, trancada à chave em reservado. Assim, ninguém soube do aparecimento da cruz por muito tempo, nem das mensagens que Nosso Senhor dava em Dozulé. Tudo ficou escondido debaixo de um injustificado silêncio, de um injustificável segredo. Sétima aparição, a cruz. Cristo aparece. Quarta-feira de tarde, 27 de dezembro de 1972, às 19 horas, festa de São João o Apóstolo, mesmo dia da primeira aparição de Cristo em Parré-Lemonial, a Santa Margarida Maria Alacoque, 27 de dezembro de 1673. Restava-me então ainda uma vez para ver esta cruz. Estava ansiosa que chegasse a semana de 1º de janeiro, quando meu marido sairia às 4:30 da madrugada para de novo me colocar com os braços em forma de cruz e aguardar talvez na tal semana uma última aparição. É sempre a vidente Madeleine que nos conta. Fui encontrar o pároco quarta-feira de noite. A diretora do pensionato São José, irmã B, me pedira para preparar a igreja para um casamento que devia acontecer no sábado seguinte. Fui então à sacristia na tarde da quarta-feira, 27, com o pároco. Era exatamente 19 horas. Aguardava diante da porta da sacristia enquanto ele a trancava. Naquele momento, a cruz apareceu na minha frente, como de costume, parecendo mais alta no céu, porém menor e não no mesmo lugar. Alguns instantes mais, e ao pé da cruz, formou-se uma nuvem oval servindo de pedestal. A cruz sumiu. Uma forma humana tomou seu lugar, os pés pousando sobre a nuvem. Nunca vi nada tão bonito. Sua cabeça estava inclinada e suas mãos estendidas para mim, como para me acolher. Ouvi uma voz muito suave que me dizia: não tenhais medo, eu sou Jesus de Nazaré, o Filho do homem ressuscitado. Alguns segundos depois, a mesma voz me disse: tende a bondade de repetir isto. Ó sorte inúpta, próspera, Magdalena annunciatsi, virtutes eius qui vos de tenebris vocavit in admirabile lumen sum. Tradução: ó Madalena, que uma sorte feliz tornou esposa, anunciai as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua admirável luz. Cristo relembra por esta palavra o hino das vésperas da consagração de uma igreja. Madalena continua: pude admirar ainda por alguns instantes tal maravilha. Depois tudo desapareceu subitamente. Me parecia reencontrar-me nas trevas. Se soubesseis
como meu coração está cheio de amor por Jesus, que se dignou me visitar, a mim, pobre criatura indigna. Até o meu último dia nesta terra, ficarei deslumbrada com aquela maravilhosa visão. A presença de Jesus naquela tarde de 27 de dezembro. Me resta apenas um desejo: revê-lo, rever Jesus de Nazaré, o Filho do homem ressuscitado. Me seria doce morrer em tal momento. Ele tinha as mãos abertas como para me acolher, mas isso durou tão pouco tempo. Desejaria que tudo parasse, que o tempo parasse, que não existisse mais tempo, a fim de que toda a gente, toda a humanidade pudesse vê-lo como eu o vi. Queria poder contemplá-lo para sempre no seu esplendor, contemplar aquela luz maravilhosa, aquele Jesus cheio de amor e de doçura, de bondade, resplandecente de luz. Que maravilhosa beleza, que luz límpida, que tesouro, que grandeza meus olhos viram na tarde do dia 27 de dezembro. Que alegria, que prazer teremos nós quando pudermos contemplar Jesus por toda a eternidade. Se o mundo soubesse, se o mundo tivesse visto, se o mundo visse, e o mundo verá, um dia não muito distante. Naquele dia, toda a face da terra ficará no encanto total, vendo Jesus de Nazaré, o Filho do homem, resplandecente de luz, como o vi com os meus próprios olhos, vindo numa nuvem em toda a sua grandeza. Sim, todos o verão. É por isso que é tempo de vos converter, é tempo de levantar a cabeça. Podeis ainda ser salvos. Jesus é amor, Jesus é bom e Ele perdoa. Arrependei-vos do fundo do coração, fazei uma pequena oração, Jesus ficará contente. Olhai para Ele e vereis que sereis muito felizes. Vosso espírito ficará numa extrema alegria, uma alegria que não podereis definir, pois essa alegria espiritual é mais bela do que todas as alegrias materiais. Nesta terra não encontramos jamais a felicidade perfeita. É quando se pensa encontrá-la aqui que tudo desmorona. Mas a felicidade espiritual que encontramos na pessoa de Jesus, esta felicidade, quando se possui verdadeiramente, é inexaurível. Ó meu Jesus, como sois resplandecente de beleza nesta maravilhosa luz, como sois bom, sois amor, como são doces vossas palavras. Jamais alguém me falou tão suavemente. A luz e as palavras de Jesus são incomparáveis de doçura e de beleza. Em toda a minha vida proclamarei esta maravilha, na qual é preciso viver sem cessar, de manhã à noite, de noite à manhã. Desde o meu despertar, Jesus está comigo em mim. É preciso viver sempre com Jesus, como uma chama interior que nunca se apaga. Ó meu Jesus, como é doce viver sempre convosco, em vós, que ditosa alegria dais àqueles que vos amam. Não penseis nunca que eu seja privilegiada de Deus. Deus ama todas as suas criaturas. Foi Ele que nos deu a vida. Sem o sopro de Deus não seríamos nada, seriam nada. O Espírito Santo, porém, está aí, que nos levanta, que nos ama. Deus ama todas as suas criaturas, sem exceção. Deus nos chama a todos, e poucos o escutam. Refleti, recolhei-vos sozinhos um instante. Admirai então a natureza, as flores, o perfume, o orvalho da manhã, e pensai bem que tudo isso não se fez sozinho. Tudo que cresce, tudo que se forma, tudo que vive é o sopro de Deus. A natureza é um milagre constante do Criador, mas não prestamos atenção, estamos acostumados com isso. É quando se está só que se percebe a presença de Jesus. Quando se recolhe, quando se admira a natureza, a maravilha da criação, tudo que existe, em tudo isso se encontra o Criador, Deus,
Jesus, o Espírito Santo, o rosto de Cristo. Quando uma alma vê um raio da luz divina, deseja morrer para contemplá-la eternamente. Pude admirar esta maravilha até poucos instantes e tudo sumiu de súbito. Oitava aparição. Jesus anuncia sua lei à igreja. Terça-feira, 12 de junho de 1973, às 19 horas, na capela. Eu estava com as irmãs do pensionato São José e o pároco na capela. Acabávamos de rezar o terço e as vésperas. De repente, senti um vento acariciar-me o rosto. Pensava que a porta tinha aberto e que isto criava uma correnteza de ar, mas não era nada disso. Fui então ter com o pároco que estava na sua cadeira, diante de mim. Perguntei-lhe se tinha sentido um vento, pois isto me parecia meio estranho. Ele respondeu-me que não. Depois, de repente, uma claridade surge no lugar do sacrário, e imediatamente Jesus aparece, como na primeira vez que eu tinha visto, as mãos estendidas para mim como para me acolher. Era maravilhosamente belo. Aquela luz era deslumbrante de beleza. Jesus me disse: tende a bondade de aproximar-vos até aqui. Me aproximei então bem perto. Jesus me disse: dizei isto em alta voz: eu sou o primeiro e o último, e o vivo, e tudo que vos foi dado. Eu sou o primeiro e o último, e o vivo, e tudo que vos foi dado. Eu sou o amor, a paz, a alegria, a ressurreição e a vida. Beijai as pessoas aqui presentes, por amor e por caridade para com o próximo. Beijei então as pessoas presentes. Jesus continuou: tende a bondade de repetir isto. Attenditi, quod in ore auditis, predicater super tecta. Per te, Magdalena, civitas dosuleia decorabitur per sanctam crucem, e edificati sanctuarium Dominum in monte Eius, terribilis et locus iste. Eis a tradução do que Nosso Senhor disse em latim a Madalene. Atenção, o que ouvis no ouvido, proclamai-o nos telhados. Por vós, Madalena, a cidade de Dozulé será ornada pela Santa Cruz, e ela edifica um santuário ao Senhor sobre a sua montanha. Como terrível é este lugar! Meus queridos ouvintes, esses trechos que Nosso Senhor falou a Madalena em latim são parte da dedicação de uma igreja em introito.
Jesus continuou: beijai a terra 3 vezes por penitência e pela iniquidade. Quando levantei a cabeça, Jesus tinha um aspecto muito triste. Olhou longamente para as 3 pessoas presentes e me disse: dizei em alta voz às pessoas que rezam o terço convosco: apressai-vos em anunciar ao mundo que vistes e ouvistes em meu nome. Ordenai à cúria que anuncie a minha lei, a fim de fazer elevar a cruz gloriosa e o santuário da reconciliação no lugar exato, onde Madeleine a viu 6 vezes, e vinde todos aí em procissão. Em seguida, Jesus ergueu os braços, as mãos estendidas para mim, e disse: quando esta cruz for levantada da terra, atrairei tudo a mim. Ao dizer isto, seu olhar estava distante, quase levantado para o céu. Depois, repôs seus braços e suas mãos, como para me acolher, e me disse: tende a bondade de vir aqui, cada primeira sexta-feira do mês. Vos visitarei até a elevação da cruz gloriosa. Depois desapareceu. Meus queridos ouvintes, termina aqui o primeiro volume das aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo à vidente Madeleine Aumont em Dozolé, na França. No próximo volume, vamos continuar conhecendo as maravilhosas mensagens que Nosso Senhor deu naquela localidade da França, que preparam toda a humanidade para a sua segunda volta, para o triunfo do seu Sagrado Coração com o de Maria Santíssima e São José, e que nos anunciam que é chegado o tempo do retorno glorioso de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, vidente Marcos Tadeu Teixeira, do Santuário das Aparições de Jacareí, São Paulo, Brasil, apresentei para você estas lindas e maravilhosas mensagens. Sigamos orando, sigamos atendendo aos apelos de Jesus em Dozolé, de mais oração, mais penitência e, sobretudo, mais santidade de vida, preparando-nos bem todos os dias para o seu glorioso retorno que já está às portas. Até lá, se Deus quiser. Salve Maria!